Irmãos, a paz do Senhor. Eu quero trazer um texto, o livro de Jeremias, capítulo de número 20, versículo 11, versículo 12 e versículo 13. Esses três versículos, ele vai nos mostrar uma afirmativa de Jeremias em consequência de um lamento que ele fez devido às perseguições e às adversidades em que o povo de Judá estava acometendo sobre ele. Porque quando Jeremias profetizava, o povo o chamava de ludíbrio, mentiroso. Quando ele trazia a palavra do Senhor, eles escarneciam de Jeremias e o transformava Jeremias em opróbrio. Aí Jeremias, no seu coração, na sua vontade, ele pensou. Ele pensou em desistir de profetizar. Ele pensou em abandonar o seu ministério. Ele diz no versículo de número 9 assim: quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos. Já desfalecido de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos. Aterrou por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Jeremias estava sendo perseguido, aprisionado por aqueles que não queriam ouvir a palavra. E eu quero aplicar isso em nossas vidas hoje. Quero aplicar isto na situação em que nós nos encontramos. Estamos sendo comprimidos pela perda de muitos. Estamos sendo esmagados por muitos que estão sofrendo num leito de hospital. O nosso íntimo está sendo abalado. Assim estava Jeremias. Assim estamos nós. Assim o nosso psicológico se encontra. Mas Jeremias toma uma atitude. Jeremias declara algo. E ele diz assim no versículo de número 11: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro.
Eu aprendo com esse texto, do versículo 11 ao versículo 13, algo que Jeremias expressou. Ele está dizendo que quem vai pelejar e quem está pelejando nessa situação que ele se encontrava era o Senhor. E a situação que nós nos encontramos, quem peleja por nós também é o Senhor. Porque Ele está conosco. Como um poderoso guerreiro. Bem equipado. Com uma espada pronta para pelejar. Um escudo pronto para nos proteger. Um guerreiro vitorioso. Ele nunca perdeu uma batalha. Nunca. E eu quero dizer uma coisa para nós nesta tarde. Nós podemos até perder os irmãos partindo desta terra. Mas não é o fim. Jesus voltará. Os mortos ressuscitarão primeiro. É isso que nos garante a vitória no Senhor que está conosco. Ele diz assim: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele é onipresente. E é um poderoso guerreiro. Sabe o que ele está dizendo aqui, depois que ele dá essas características do Senhor? Que o Senhor está com ele, porque ele é onipresente. E que o Senhor é um poderoso guerreiro. Aí ele vai dizer qual é a consequência disto. Ele vai dizer: por isso tropeçarão meus perseguidores. Tropeçarão os nossos perseguidores e eles não prevalecerão, porque o Senhor está conosco e Ele é um poderoso guerreiro. Não vai prevalecer por muito tempo. Hoje eu ouvi um negócio interessante. Uma frasezinha dizendo que nós não podemos ficar abalados. Sabe por quê? Porque até boleto vence. Essa pandemia vai chegar o dia que ela vai vencer. E o Senhor vai dar um fim. Ela já está vencida. Porque o Senhor é aquele que é um poderoso guerreiro, está conosco. E por isso os nossos inimigos tropeçarão. Os meus perseguidores não prevalecerão. Essa enfermidade não vai prevalecer por muito tempo, porque o nosso Senhor vai dar um basta. E vai dizer mais: serão sobremodo envergonhados. Aqueles que não confiam no fim desta pandemia, porque essa pandemia já virou um jogo político. Aqueles que estão querendo fazer jogo político, guerra política, o Senhor, eu quero aplicar esta palavra bem aqui, que eles serão envergonhados. Serão envergonhados. E diz mais: e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua e jamais se esquecerá. Deus vai dar um basta nisto. Está chegando a vitória. Não vai demorar muito. Está chegando o tempo do vencimento deste boleto, como eu ouvi hoje. E ele vai dizer mais no versículo de número 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos,
que provas o justo. Precisamos ter a consciência que Deus nos prova. E Ele está provando a igreja. Ele está nos provando. Será que nós ainda não percebemos isto? Que Ele está nos provando? Esta pandemia está nos ensinando muitas lições. Orar mais, buscar mais unidade, ler mais Bíblia, consagrar mais, aprender a ter paciência. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e esquadrinhas afetos e o coração. Permite, veja eu, a tua vingança contra eles. Jeremias, ele não botou uma espada na cintura para se vingar daqueles que ficavam zombando dele. Ele esperava no Senhor. Ele aguardava no Senhor. Precisamos aprender a aguardar no Senhor. Confiar no Senhor. Pois te confiei a minha causa. Qual é a nossa causa? O que é que nós estamos buscando? Restauração dos nossos irmãos que estão enfermos. O que é que nós estamos buscando? Vitória sobre esta pandemia. O que é que nós estamos buscando? O que é que você está buscando? E o texto diz que Jeremias diz: te confiei a minha causa. Quando nós confiamos, a gente muda o pensar e o agir. Olha só o que diz o versículo número 13. Cantai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai a Ele por aquilo que Ele faz em nossas vidas. Jeremias estava cantando e louvando a Deus pela situação em que ele estava vivendo. Porque ele sabia que aquilo era uma aprovação, porque ele era um justo. E o Senhor estava esquadrinhando o seu coração. Para saber se realmente Jeremias tinha foco no seu ministério. Aí o versículo de número 13, no finalzinho, Jeremias vai dizer assim: olha só a vitória. É assim que nós vamos fazer daqui uns dias. Pois livrou, livramento, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. O Senhor vai livrar a alma dos enfermos, dos necessitados, e vai tirar das mãos desta enfermidade chamada Covid-19. Que Deus nessa tarde possa nos sustentar, nos firmar, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus.